Olá, minha gente. Aqui é o Everton. Está entrando no ar Dicas Terapêuticas. Dica terapêutica desta quarta-feira. Estou trazendo um tema muito querido, muito especial. Eu vou falar sobre os professores espirituais. Que coisa legal. Mas antes, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior. Sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais holísticas e esotéricas, como o nosso milenar conhecimento simbólico, o conhecimento mágico que está por trás aí, né, dessa relação do ser humano com esses que eu estou chamando de professores espirituais. Como eu sou formado em antropologia e estudei a antropologia da religião, né, estudei as mitologias, a gente percebe, né, duas coisas bem interessantes. Primeiro, que há uma relação entre as mitologias. Joseph Campbell, um grande mitólogo, falava disso. Uma relação entre as histórias, entre os mitos, entre as grandes mitologias. E cada cultura tem a sua forma de compreender, tem a sua cosmogonia, a sua visão de cosmos, visão de origem da vida, visão de origem do próprio grupo social. Toda cultura, toda sociedade constrói sua visão de mundo. E nessa visão de mundo a gente tem ali os deuses, as entidades, as energias, né, que se relacionam com a humanidade. Na minha prática como terapeuta, né, que resvalou muitas vezes ferramentas energéticas, por diversas vezes eu tive contato com esses professores espirituais por diversas vezes e continuo tendo até hoje, cada vez mais desenvolvendo mais a minha percepção e o meu contato com esses professores espirituais. Ah, Everton, isso é seu inconsciente, só pensa assim quem não meditou nenhuma vezinha na vida. O que é a meditação? Meditação é uma ferramenta que surge ali, né, a meditação está em várias culturas, mas ali a mais conhecida, a mais estrita, né, o sentido mais estrito dela, vem da cultura védica. E lá os indianos acreditam que a nossa mente, a mente humana, é como fosse um macaco, que é um bicho muito agitado, nossa mente é muito agitada, que foi picada por escorpião, então a nossa mente é muito agitada. Então eles criaram uma ferramenta, uma técnica para relaxar a mente, para acalmar a mente. E essa técnica é a meditação estrita. A meditação estrita, o que é meditação estrita? É a observância da respiração. Não precisa ser nenhuma respiração profunda, não, uma respiração normal. Já falei isso em vídeos sobre meditação e tudo, né? Mas não precisa nem ser uma meditação muito profunda, a sua respiração normal, então é você colocar o foco da mente na respiração. Inspira, expira, inspira, expira. O que acontece? A nossa mente vai vir com várias informações. Você tem que pegar teu filho. Não sei o que lá, né? Aí você não dialoga com esses pensamentos. Depois de um determinado tempo de treino, né, a gente facilmente silencia a mente. Você fica lá, inspira, expira, inspira, expira, vem um pensamento, você já não vai mais, é uma nuvem que passou. Depois de mais um tempo exercitando a meditação, isso aqui já é uma higiene mental do caramba. Porque, olha a frasezinha deles, a mente é naturalmente tranquila quando os desejos são poucos. Também ajuda a trabalhar, a meditação ajuda a trabalhar a nossa ansiedade. Ajuda a trabalhar, a gente vive uma sociedade da ansiedade. A sociedade do consumo. Então é desejo, 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 desejo. Hoje em dia não basta você querer uma geladeira. Você tem que querer uma geladeira nova daqui de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos, tem que mudar de geladeira. E assim com tudo que a gente consome. Então a nossa sociedade, ela já cria uma atividade mental que não permite a gente se aprofundar, né, nos poderes da nossa mente. E o maior poder da nossa mente, gente, é que a nossa mente, né, ela tem uma habilidade comunicativa muito grande. A intersubjetividade não se dá ali somente entre a gente aqui, né, vivos, outros seres humanos, outros indivíduos. A nossa mente, ela tem uma capacidade de comunicação ampla, porque a vida é complexa, a vida em si é complexa, a vida em si ela é ampla demais, gente. Olha para o universo, olha o James Webb lá,
né, o telescópio. O telescópio de James Webb era para o quê? Comprovar a teoria do Big Bang. Então, né, né, vamos lançar o James Webb, ele vai olhar lá para as origens do universo, para o centrinho do universo, né, e ele vai ver o quê? Formações primeiras de universo, de galáxias, primeiras galáxias e tudo. E o que o James Webb está mostrando? Está mostrando galáxias novas, lá onde seria a origem de tudo. Então está desconstruindo a coisa. Olha a complexidade, a grandiosidade da vida, da existência. Isso a gente está falando do universo, porque né, existe hoje, né, a percepção de que existem outros universos. Então, antigamente, né, o mundo era o nosso planetinha, Terra plana, né? O mundo era nosso planetinha. Aí depois a gente ampliou o sistema, tem o Sol, nosso sistema solar, a galáxia. Olha, isso aí já é grande demais, já é complexo demais. Tem zilhões de galáxias. E temos também outros universos. Olha a grandiosidade, a complexidade da vida. E tem mais. Matéria é energia. Matéria é energia. E a energia ela tem vários níveis. Tem vários níveis. Então existem dimensões energéticas que a gente não visualiza, mas a coisa está aí. É nesse terreno que se encontram os nossos professores espirituais. Vou mostrar uma coisinha aqui, que é, ó, isso é cabala, tá? A árvore da vida. A árvore da vida, né? Ó, aqui em cima tem Ain, Sof, Aur. Tem antes Ain, Sof e antes Ain. Quer dizer, a existência negativa, o não ser, o incognoscível, níveis de manifestação da energia, até chegar nesse nível aqui, Keter, no início era o verbo. Esse é um nível sutil, sutilíssimo de energia. Né? E vai se densificando nessas esferas, as sefirotes, estão apresentando os diferentes degraus, os diferentes graus, os diferentes níveis de energia. Até chegar aqui, ó, Malkuth, o reino material, onde a energia é mais densa. Aqui é o reino das almas humanas. Aí aqui é o reino dos anjos, estão num nível assim mais sutil que o nosso. Aí mais sutil que os anjos, os arcanjos. E aí tem, isso aqui é a árvore da vida, ela representa a estrutura das emanações divinas. E cada esfera dessa aqui tem um conjunto de seres. Aqui estão as almas humanas, os anjos, os arcanjos, até chegar aqui os serafins. Essa é a visão cabalística, que eles estão falando dos professores espirituais. Eles têm um conhecimento tão antigo, isso na verdade é anterior à cultura hebraica. Isso vem do Egito, essa noção, essa estrutura vem do Egito. E os hebreus desenvolveram nessa interseção cultural ali, né, essa concepção bem profunda, e outras culturas também desenvolveram suas concepções. Você tem aqui uma cultura muito forte aqui, a cultura iorubana, cultura angolana, né? Aí no Yorubá a gente tem os orixás, que são chamados de inquices pela cultura angolana, né? São professores espirituais também. Michel Coquet tem um livro, Mundo dos Anjos e dos Devas, que ele pega essa estrutura cabalística e fala, ó, o ser humano está evoluindo nessa estrutura aqui, mas os orixás e os devas, que são os seres da natureza, evoluem numa outra estrutura ali. Mas isso tem uma comunicabilidade. Num determinado momento, quando eu comecei, eu sempre percebi isso porque desde muito, muito moleque, com 16, 17 anos, usava pêndulo, usava carta, para saber se meu time ia ganhar jogo. Então você percebia, quando eu comecei a jogar carta, quando eu comecei a ver astrologia, eu falei, cara, a astrologia faz muito sentido. Mas quando eu comecei a jogar carta, eu percebia que havia um diálogo. Ah, Everton, é o seu inconsciente, é uma coisa superior. Não, não é isso não, gente. A nossa mente ela tem uma capacidade comunicativa muito ampla e a existência é muito mais complexa. A existência é muito mais complexa. Então a gente tem ali comunicações nessa complexidade de vida. Eu vou chamar genericamente de professores espirituais, que são seres que estão ali ou numa condição superior à nossa, condição superior que às vezes tem mais ou menos o mesmo nível que eu, um desencarnado, por exemplo, tem mais ou menos o mesmo nível que eu, né? Mas pode estar ali conectado comigo para uma série de funções. Funções relacionadas à minha proteção, funções relacionadas ao meu trabalho. A trabalha comigo, se aproxima de mim quando eu vou jogar carta. Eu percebia muitas vezes, aí depois me tornando terapeuta, percebi muitas vezes essas presenças na minha vida. Quando eu abri o canal do Reiki, por exemplo, que eu me tornei
professor de reiki. Quando eu me tornei professor de reiki, eu percebia, primeiro aplicando reiki, você percebe muito mais. Percebe as energias das pessoas, energias pesadas, energias boas. As pessoas percebem as suas. Eu percebia certas aproximações. Quando trabalhava com um cliente que estava muito carregado, com depressão, uma coisa difícil, eu percebia ajudas energéticas. As pessoas também percebiam, porque tem pessoas que têm um canal aberto. Isso aconteceu com meu pai, essa é uma história muito interessante, aconteceu com meu pai. Meu pai, administrador, nordestino, ele não tinha assim uma religiosidade muito forte, que ele, pô, eu conheci tantos filhos de padre lá no Nordeste que eu desacreditei da religião. E aí depois, já aposentado, quando eu aprendi o reiki, eu sintonizei minha mãe, botei minha mãe no caminho, minha mãe foi puxando meu pai veio vindo e meu pai veio com tudo. Antes de vir com tudo, quando ele estava falando, reiki tem 4 níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3 e o mestrado. No nível 3 é muito comum a previdência nas pessoas, é muito comum, gente. Tem vários casos para contar, vou contar dois. Contar o que aconteceu com meu pai aplicando reiki. Aí meu pai, né, minha mãe levou uma terapeuta para o sítio do meu pai, com meu pai, uma terapeuta que era minha sócia na época, em reiki. E eles iam sintonizar meu pai, minha tia, fazer sintonizações em algumas pessoas que estavam lá no sítio. E aí meu pai estava fazendo reiki na irmã dele, na minha tia. E aí ele abriu evidência assim, ele estava fazendo reiki na altura do cardíaco dela, que aí ele virou para ela, Naldinha, eu tô vendo seus peitos, porque ele falou, primeiro eu vi como se ela estivesse sem roupa, depois eu vi os órgãos internos, depois eu vi energia. Abriu evidência nele, e ele desenvolveu essa evidência, um cara que era completamente descrente da coisa toda, que não era ligado a essas coisas, não tinha um misticismo ali naquele sujeito. Era um cara honesto, trabalhador, que eu amo. Meu papai, um beijo para você, né? Um outro exemplo de nível 3 abrindo evidência também, eu tive uma cliente que ela era dona de uma clínica médica, né, que estava tendo dores de coluna, né, horríveis, estava fazendo aí um médico, depois dela fazer todos os exames, olha como é que os médicos são, depois dela fazer todos os exames, eu não acusar nada, e a mulher, tipo, entrevada, o médico chegou no pé do ouvido dela e falou, fulana, você fez todos os exames, não deu nada não? Então procura acupuntura, que isso aí pode ser energético. Aí ela se surpreendeu, né? Nossa, o seu médico? Ele falou, vai lá. Aí ela começou a fazer acupuntura e me encontrou na rua. Tava indo morar no meu prédio e ela tinha feito mapa astral comigo, tinha feito um mapa astral comigo um ano antes, mais ou menos isso. Aí ela me contou esse caso. Eu falei, linda, eu tenho um ambulatório de reiki gratuito, vai lá receber um reiki. Às vezes o reiki e a acupuntura, eles que se ajudam. Deixa eu sentir isso. Gente, aí ela marcou uma sessão comigo, não foi nem no ambulatório gratuito. Ela marcou uma sessão comigo e eu fui fazer reiki nela. Quando eu fiz a primeira sessão, foi tão intensa, tão intensa, tão intensa, e eu senti ali, gente, ó, tinha um encosto aqui com você. Tinha um encosto aqui, que a energia, o reiki liberou essa história. Né? Vamos fazer mais algumas sessões para a gente dar continuidade aí, para fazer, né, fechar essa leitura, fechar essa informação, mas, né, acho que cantou para subir. E aí o que aconteceu? A primeira sessão já melhorou ela significativamente. Eu fiz mais 2 sessõezinhas nela por conta de. Era assim que a gente apresentava um tratamento, 3, 4 sessões, o mais rápido possível. Aí, para fazer uma leitura e depois conduzir um tratamento, se fosse o caso. Depois eu mudei esse processo. Mas essa menina, aí ela se apaixonou pelo reiki. Veio fazer nível 1, fez nível 2. Quando ela está fazendo nível 3, né, eu estava com uma turma bem grande. Ela estava aplicando, fazendo a prática de reiki, mesma coisa que aconteceu com meu pai, fazendo a prática, acabou de ser sintonizado. Era um curso de 4 dias seguidos, de noite, assim, e aí já no momento prático, já tinha sido sintonizado 1, 2 dias antes, ela aplicando reiki, eu senti que ela deu uma oscilada, eu estava olhando a turma, eu senti que ela deu uma oscilada, ela tirou a mão assustada, eu falei, fulano, que foi? Ela estava com uma cara assustada, eu tirei ela da sala, levei ela para a antessala, o que aconteceu? Aí ela, eu vi umas mãos iluminadas. Aí nessa antessala tinha uns livrinhos para vender, tinha lá o livrinho Mão de Luz, abri o livrinho Mão de Luz, mostrei lá os guias, trabalhando em sessões de imposição de mãos, sessões de canalização de energia. Falei, foi isso aqui? Ela, cara, foi isso aqui. Falei, então, é comum no reiki. A gente tem a ajuda dos professores espirituais, isso aproxima essas energias da gente,
Por isso que a gente fica mais protegido na nossa vida. Claro que a gente não tem que estressar a espiritualidade, né? Mas a gente fica mais protegido por conta disso, começa a lidar mais com essas forças. A mesma coisa em outras terapêuticas. Também na análise, também você trabalhando como analista, né? Você se aproxima de você professores espirituais específicos que vão te ajudar ali no desenvolvimento da intuição, vão ajudar a gente. Eles estão em todo lugar. Outro dia eu vi ali um podcast falando, uma mulher médica falando que trabalha no TI, falando, cara, tem coisas incríveis que acontecem no TI, que você acaba acreditando na espiritualidade. Tem coisas incríveis que acontecem no TI. Eu tenho histórias incríveis de reiki para contar, mas também de tarô. Aí no tarô você vai, né? Tarô profissional vai dominar conceitualmente o tarô. Praticando, você vai, né, destravar, vai ampliar a sua intuição, vai ampliar sua intuição muito, e aí você começa a perceber, né, um diálogo na sua cabeça. Aí no primeiro momento eu ficava respondendo as cartas. Hoje em dia eu me conecto mais com a informação que vem na minha cabeça. A carta só confirma. Claro, eu vou tirar um jogão geral, é um jogo de casas. Aí, né, casa tem um tema, a casa aqui é grana. Aí tem lá uma carta ruim de grana, é um momento delicado, tudo, blá blá. A carta ela, né, traz o conceito ali. Né? Mas na hora, especialmente quando a gente vai desenvolver questões, que você vê que, opa, peraí, tem uma coisa na minha mente aqui. E, gente, isso é fundamental, né? Essa questão da mente é fundamental. Essa é a primeira lei hermética, tá lá no Caibalion. Dona Lúcia Helena Galvão, um beijo para você, maravilhosa, fazendo um sucesso que merece. Sempre foi meio, né, deixada de lado pela academia ali, pelo lado esotérico dela. Primeira lei do Caibalion, primeira lei do hermetismo. O hermetismo é a base do nosso esoterismo, é a base da magia clássica, tá? Hermetismo, cabala, me apresentei aqui aquela estrutura, né? E alquimia. Base do esoterismo são esses três conhecimentos. A primeira lei hermética são 7. A primeira lei hermética é tudo é mente, o universo é mental. Então a gente tem, né, na nossa mente uma habilidade de se comunicar com seres, inteligências que ou estão em outras instâncias e que têm a responsabilidade de apoiar, de suportar a gente. A gente vê, eu vi até outro vídeo um vídeo da Lucilena, ela falou assim, gente, a gente percebe que a vida tem uma vida se desenhando em torno da gente ali, e se a gente começa a se comunicar com essa vida aí, sabe? Perceber, comunicar, se abrir, né? Se colocar receptivo para essa lição, porque a vida é uma grande escola, por isso que nós temos professores espirituais, a vida é uma grande escola. É isso, gente, a vida é uma grande escola. E tem escola sem professor? Não tem escola sem professor. E quem é que está fazendo a escola? Minha fisicoquímica? Ai, porra, pelo amor de Deus, que coisa ridícula. É o meu espírito, é o nosso espírito, é a nossa espiritualidade que está aí nessa escola, entendeu? Não existe escola sem professor. Os professores espirituais estão por trás de tudo. Né? Se você se abrir, se você, né, se tornar receptivo, uma série de exercícios, alguns mais místicos, outros mais esotéricos, né, outros mais terapêuticos, uma série de exercícios nos conectam com esses professores espirituais. Todo mundo tem seu conjunto de professores. Claro que se você começa a se abrir nessa direção, você amplia, né, a sua habilidade comunicativa, sua habilidade perceptiva e a sua habilidade comunicativa. Eu não trabalho mais com reiki direto, trabalho muito menos com reiki do que eu trabalhei. Então, tem certas forças que já não estão tanto comigo assim, porque eu não estou mais naquele canal. Então, né, é isso, minha gente. Esse é o papo de hoje, um papo muito importante, falando sobre os professores espirituais, né? Porque a vida é uma escola e não existe escola sem professores e você não está só. Você não está só. A gente recebe muita ajuda, é que muitas vezes a gente, né, não consegue estar lá cego, surdo e mudo, tá lá fechado numa caixa preta, fechado ali no mental, às vezes muito negativo. Isso atrapalha muito. Eu tô fechado no mental do consumo. Sabe? Consumir, matéria. A vida é trabalhar, 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 pagar, 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 pagar. Aí viver, dar uma compensada aqui, dar uma viajada, beber. A vida é muito mais do que isso. Quanta gente rica é tão pobre. Quanta gente rica é tão pobre, tão miserável.
justamente porque não tem esse capital. Não é só capital econômico, não. Capital econômico, capital cultural, mas tem esse capital também. Capital espiritual, que é conhecimento metafísico dessa relação com os seres espirituais, mas também a questão ético-moral. Também a questão ético-moral. Por isso que às vezes um humanista, que é um ateu, ele tem mais espiritualidade, né? Porque às vezes ele tem uma preocupação ética maior, né? Esse ponto é fundamental também. Esse ponto é fundamental também, até porque, né, eu que sou filho de Oxalá, Oxalá, como é que Oxalá ensina? Oxalá ensina na AstraZeneca. Tirei a cartinha ali, aí eu falo alguma coisa e da minha mente vem. Aprofunda, Everton. Não vem dica nenhuma. É isso aí. Tá certo, tá correto. É a forma de cada um ser, a forma de cada um trabalhar, mas eles estão presentes, são inúmeros. As culturas diferentes deram nomes diferentes. Às vezes a mesma força que é Exu numa gira ali, é um caboclo na outra gira, é a mesma energia, é a mesma força. Essa é só a forma como a gente interpreta essa história toda, né? Mas que eles estão presentes, regendo a nossa vida. Ah, creio nas bruxas, não creio nas bruxas, mas que elas existem. Né? Eu creio nas bruxas, nos bruxos, nos professores espirituais e, né, acredito que você que está me assistindo também. É isso, minha gente. Um grande beijo. Quarta-feira que vem tem outra dica. Um beijo.